Opa, torcedores vascaínos, dando início justamente por aqui e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco deve ter um aumento considerável em sua folha de pagamento a partir das contratações que fará já na segunda janela de transferências da temporada de 2023. Atualmente, os valores que estão acerca da folha de pagamento do Vasco são de cerca de 8 milhões de reais mensais. A equipe agora vê a necessidade de estar reforçando o seu plantel e buscar também aumentar ainda mais essa quantia de 8 milhões. A necessidade de reforços já foi reconhecida pela torcida e principalmente pelos diretores que tocam o futebol do Vasco atualmente. Ainda na primeira janela de início de ano, o Vasco investiu em mais jogadores de uma baixa idade e com uma maior lacuna para estar evoluindo ao passar dos anos, como é o caso do lateral esquerdo Lucas Piton e o próprio atacante Luca Orellano. Já nesta segunda janela de transferências do meio do ano, que acontece nas próximas semanas, o Vasco mudará um pouco mais essa política de contratação. Agora visará mais jogadores com qualidade e também um pouco mais experientes, justamente para que consigam agregar ao futebol do Vasco ao plantel atual, que tem uma baixa média de idade. Com a busca por jogadores de maior qualidade, o Vasco vai ter que se ver obrigado a aumentar essa folha de pagamento. A busca é que as contratações que virão já neste segundo semestre do ano farão com que a folha de pagamento atual passe a ser de 10 milhões de reais logo nos próximos meses. A pressão por uma retomada no Campeonato Brasileiro é forte. A torcida não quer mais ver o Vasco na zona de rebaixamento e espera uma resposta imediata através da administração, com a contratação de novos atletas que possam mudar o nível do Vasco e tirar a equipe da atual posição na tabela de classificação e almejar, quem sabe, alguma posição de competição internacional já para a próxima temporada de 2023. Com algumas contratações consideradas equivocadas na primeira parte do ano, agora o Vasco terá que sim aumentar a sua folha salarial na busca por jogadores que possam agregar com mais qualidade neste elenco e mudar totalmente este resultado. Vasco dá passo à frente para contar com um jogador de Premier League. O zagueiro Lianco sempre foi um dos grandes desejos do Vasco para estar reforçando a parte defensiva da equipe. Desde o início do ano, o Vasco sempre demonstrou interesse no jogador de 26 anos de idade. Agora terá a oportunidade de mais uma vez estar contando na busca por este jogador. Assim que a temporada da Inglaterra terminou, o Vasco já passou a vislumbrar a possibilidade de contar com o Lianco. O zagueiro do Southampton alternou em muitos momentos no campeonato inglês entre titular e também um jogador que fazia a composição na reserva. O Vasco quer em um primeiro momento um negócio por empréstimo com uma obrigação de compra caso o Lianco bata algumas metas com a camisa cruz-maltina. O próprio pai do jogador confirmou que está sim havendo uma negociação entre o Vasco, o jogador e também a equipe europeia. O jogador tem qualidade para chegar com status de titular e assumir vaga pela lacuna direita da zaga. No futebol inglês, não é apenas Lianco que interessa o Vasco. Isso porque Manuel Lanzini também é outra opção que surge para o Vasco, já que está de saída do West Ham, também da Inglaterra. Este caso, no entanto, é um pouco mais complicado, pois o jogador recebe uma alta remuneração salarial e assim o Vasco teria que fazer um esforço financeiro e também apresentar um bom projeto esportivo que convencesse o jogador a se mudar para o Brasil. Há também a concorrência do River Plate, clube que foi a casa do jogador ainda quando ele começava a surgir para o futebol. O Vasco nos últimos dias vem buscando incansavelmente jogadores que possam estar chegando e impactando de forma clara o desempenho da equipe. Outro jogador que apareceu muito bem para o Vasco e virou pauta foi Héctor Fertoli, ponta esquerda que atua no Racing da Argentina. O jogador de 28 anos de idade
Atua pelo lado esquerdo do campo como extremo, mas não vem atuando com maior frequência pela equipe do Racing. Foi outro nome que apareceu para o Vasco, mas ao que tudo indica, é uma negociação um pouco mais complicada, pois ele também tem conversas com outras equipes. Com certeza esses dois nomes citados agregariam demais ao Vasco, aumentaria muito a qualidade do elenco vascaíno, peças que claramente chegariam para ser titulares e deixar o Vasco em um patamar um pouco mais alto entre os outros adversários do Campeonato Brasileiro. Figura frequente a comentar a atual situação do Vasco, Edmundo apareceu mais uma vez para falar sobre o momento cruz-maltino e comentar um pouco mais sobre a situação que se encontra o Vasco na tabela de classificação e sobre o trabalho do atual técnico Maurício Barbieri à frente do Vasco. O ídolo não está nada contente com o trabalho que o técnico vem exercendo no comando do Vasco e fez algumas críticas, inclusive comparando o treinador vascaíno com um outro treinador rival de outra equipe também do Rio de Janeiro. As críticas são justamente devido ao atual momento que o Vasco se encontra na Série A do Brasileirão após o investimento que foi feito na primeira janela de transferências e que não vem surtindo nenhum resultado daquele que se era esperado por parte dos torcedores e também por parte dos dirigentes. São 10 jogos até aqui com apenas uma vitória e uma sequência de 5 derrotas seguidas, a maior atual no Campeonato Brasileiro. Ao comparar com Fernando Diniz, em relação a Maurício Barbieri, Edmundo disse o seguinte, abre aspas, o técnico rival Fernando Diniz pega um atleta que é nota 5 e consegue transformá-lo em um atleta nota 7. O Barbieri faz exatamente ao contrário, ele transforma um atleta que é nota 7 e coloca para ser nota 5, fecha aspas, disse ainda Edmundo ao comentar a atual situação do Vasco e também ao falar sobre o trabalho que vem exercendo Maurício Barbieri, juntamente com seus comandados no Vasco da Gama, atual 19º colocado na tabela de classificação, que busca ainda uma retomada para sair dessa zona incômoda e voltar também a não passar mais perrengues no atual Brasileirão da Série A. Foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.